Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Macroeconomia para Day Trade. Nessa aula iremos começar a falar de taxa de câmbio. Vamos lá. Primeiramente, vamos conceituar o que é uma taxa de câmbio. A taxa de câmbio, então, seria o quê? O preço que os residentes de dois países fazem comércio entre si. Existe a taxa de câmbio nominal, que é essa que nós vemos na cotação, né? É 5,50, por exemplo, que é o preço relativo entre as moedas dos dois países, nesse caso que eu falei aqui em dólar, né? É o USD BRL. E existe a taxa de câmbio real, que seria, no caso, a taxa de câmbio nominal ajustada pela inflação. Nesse caso, ela é conceituada como o preço relativo entre os bens comercializados por dois países. Vamos aqui falar a taxa de câmbio nominal. No Brasil, nós adotamos a cotação direta, né? Convenção do incerto. O que isso quer dizer? Que é como nós conhecemos, o USD/BRL, 5,50, por exemplo. Se fosse na cotação indireta, convenção do certo, seria o BRL USD. Que é como eu conceituei bem aqui. Se fosse ter BRL USD, seria algo num valor fracionário. Como nós somos uma moeda fraca, o real é uma moeda fraca, para não trabalharmos com valores fracionários, nós adotamos a cotação direta, para termos valores mais inteiros. No caso de países que têm moeda forte, como por exemplo o Reino Unido, que vai ter a Libra, nós vamos utilizar o quê? O método indireto, convenção do certo, que vai ser, por exemplo, o GBP, o USD, aí, como exemplo, 1,3516,7. Então, primeiro ponto saber que nós adotamos a cotação direta, convenção do incerto. Isso é meramente conceitual, mas eu acho importante saber. Saber também que, no nosso caso, uma apreciação cambial, ou seja, o que é uma apreciação cambial? É quando o real ele valoriza. Então, quando o real valoriza, essa taxa de câmbio, 5,50, por exemplo, ela vai para 5,40, ou seja, a taxa cai. Então, quando a taxa cai, nós temos uma apreciação cambial. E quando a taxa sobe, por exemplo, vai para 5,60, nós temos o que? Uma depreciação cambial. Esses termos é importante conhecer o que é uma apreciação e o que é uma depreciação. Uma valorização ou desvalorização, na prática, é a mesma coisa. A diferença é que a valorização e a desvalorização é fruto de políticas cambiais adotadas pelo governo. Né? É quando o governo intervém na moeda para valorizar ou desvalorizar ela. É meramente técnico esses termos. No caso da apreciação e depreciação é quando apenas as forças de mercado atuam sobre o câmbio. Certo? Falamos aqui um pouco de taxa de câmbio real. A taxa de câmbio real, né, como nós já falamos, é o preço relativo dos bens de dois países. Significa que a taxa real informa a taxa a qual se pode trocar bens de um país pelo outro. Por isso, as taxas de câmbio real é conhecido como termos de troca. Então, os termos de troca é a taxa de câmbio real. Ela é o câmbio nominal pela inflação e ela é condicionada assim: taxa de câmbio real é igual a taxa de câmbio nominal vezes o preço em dólar dividido pelo preço em reais. A gente tem que entender que a taxa de câmbio real, ela que manda nas exportações. Ou seja, aqui as minhas exportações líquidas, NX, ela é uma função da taxa de câmbio real, ou seja, quanto maior a minha taxa de câmbio real,
maior as minhas exportações, tá? Então, é importante saber que quando a taxa de câmbio real é mais alta, nós teremos exportações, maior volume de exportação. Por quê? Porque a taxa de câmbio real mais alta significa que o preço em dólar está... o preço no país estrangeiro, no caso, ele está maior que no Brasil. Quando a gente dividir aqui, se esse preço ele for maior, você pode observar que se nós tivermos esse fator aqui maior que esse valor no fim vai dar um valor mais alto. Então o que isso quer dizer? Que quanto maior a nossa taxa de câmbio real, mais barato é o nosso produto no comércio internacional. Por isso o comprador ele vai tender a vir buscar o nosso produto. Se a nossa taxa de câmbio real está valorizada em relação ao dólar, por exemplo, fica mais vantajoso para o chinês comprar soja no Brasil do que nos Estados Unidos. Porque a nossa soja, para ele, em termos reais, ela está mais barata que a que os Estados Unidos vendem. Então, é por isso que ela manda nas exportações, tá? A gente vai ver nas próximas aulas um pequeno modelo, um modelo simples, para a gente ver a taxa de equilíbrio, né? Como se relaciona com as exportações e também os juros. Um modelo simples de uma economia aberta, tá? Outra coisa importante de falar, a gente vai ver aqui no outro, mas esse preço em dólar, ele pode ser definido como o CPI, que é o índice de inflação americana. E esse preço em reais é o IPCA. Tá? CPI ou PCE, tá? São dois índices. Esse é mais tradicional, esse aqui é o que o Fed usa, tá? Quando a gente for falar de inflação, eu vou dizer as diferenças entre o CPI e o PCE. Basicamente, eles dizem a mesma coisa, mas muda um pouco o componente dele, a sazonalidade dos itens. Mas, no fim, para o nosso estudo aqui, basta saber que aqui vai ser a inflação em dólar e aqui vai ser a inflação em reais. Claro que se você estiver comparando um bem específico, uma commodity específica, você pode utilizar assim o preço dela em dólar pelo preço dela em real e ver quanto é que vai dar essa taxa. Se essa taxa ela der maior que 1, né, nós vamos ter o quê? Uma taxa favorável, então fica mais vantajoso comprar no Brasil. Se essa taxa der menor que 1, está desvantajoso vir comprar no Brasil, tá bom? A gente vai ver um exemplo aqui adiante. Desvantagem comprar, né? Porque o Brasil vai estar mais caro, tá? Dá um exemplo aqui para mostrar. Tomando uma taxa de câmbio de R$5 por dólar, imaginemos que um mesmo carro, tá? Aqui é o mesmo carro, custa 20 mil dólares nos Estados Unidos e no Brasil esse carro custa 120 mil reais. Se a gente utilizar a equaçãozinha da taxa de câmbio real, a gente vai verificar que esse carro ele é mais caro no Brasil que nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos ele equivaleria a 100 mil reais, no Brasil 120 mil. Ou seja, um norte-americano que compra esse carro lá não teria como comprar com 20 mil dólares esse mesmo carro no Brasil. Ou seja, se a gente for parar para pensar não num carro, mas em uma commodity, como eu já falei, isso tornaria o nosso produto desvantajoso. Como é que isso tornaria o nosso produto vantajoso? Se, por exemplo, nós lá fosse 20 mil dólares e aqui, sei lá, fosse 90 mil. Aí daria 100 mil por 90 mil, que daria 1,1. Então, nesse caso, como eu falei, ficaria mais vantajoso comprar no Brasil. Tá? Continuando.
Aí nós temos que, agora relacionando a taxa de câmbio nominal e real. Essa taxa de câmbio, no caso, é a que nós operamos, né, no mercado. Então, nós vamos verificar que a taxa de câmbio nominal, ela pode ser reescrita se a gente pegar se a gente pegar a equação da taxa de câmbio real, que é taxa de câmbio real é taxa de câmbio nominal por preço em dólar, por preço em real, reescrever ela, né? A gente vai verificar o quê? Que é taxa de câmbio nominal vai ser taxa de câmbio real vezes o preço em real sobre o preço em dólar. Então, por isso que quando sai dado de inflação, por exemplo, se o IPCA vem ao mais alto, o dólar ele pode subir. E se o CPI ele vem mais alto, o dólar pode cair. Só que essa correlação ela só vale se nós não estivermos em um período de expectativa de mudança da política monetária. Porque nesse caso, né, vai ser o reverso. Porque se o nosso IPCA subir, nós vamos ter uma expectativa de alta de juros. E aí, alta de juros vai atrair capital externo, e atraindo capital externo, a gente tem fluxo de venda e tendência ao dólar cair. A gente vai ver isso quando a gente estudar o modelo, incluindo o balanço de pagamentos, né, para a gente analisar os fluxos de capitais no Brasil. Mas caso não seja um cenário como esse, de expectativa de mudança da política monetária, pode sim acontecer de IPCA saindo mais alto, o dólar dar uma subida, até mesmo num cenário como esse, mas os robôs podem puxar ali, dar uma pernada de alta e depois se estabilizar, e no CPI a mesma coisa. Mas a tendência é que só em momentos muito estáveis de política monetária isso deve acontecer. Não, na maioria das vezes o que vai valer é o que a gente vai ver lá na frente, que é a expectativa de alta ou queda de juros e, consequentemente, a entrada de fluxo. Tá? Mas fique sabendo, né? Se você estiver operando, se é o IPCA e o dólar começar a subir, é por essa relação aqui. Tá? Você também pode dizer que a variação na taxa nominal, a variação percentual, né, é igual a variação na taxa real, mais a variação na inflação em reais subtraída da variação da inflação em dólar, faz muito sentido, né? Ou seja, a diferença entre as inflações, a doméstica e a externa, vai dar aí a variação no câmbio nominal, que a gente opera. Então, outra forma também de escrever essa correlação, né, seria da seguinte maneira. Vai ficar um pouco feio, mas acho que dá para entender. Seria uma variação no câmbio real, mais 1, vezes 1 mais a variação no preço em reais, dividido por 1 mais a variação no preço em dólares, sendo menos 1, tá? Bota um colchete, menos 1, igual à variação na taxa nominal. Tá? Poderia ser assim também, porque esse aqui vai ser variação, esse aqui vai ser uma variação. Se for uma variação positiva, vai ficar 1, alguma coisa, vezes 1 mais a variação do IPCA, mais uma variação do CPI, menos 1, porque a gente vai saber realmente quanto é que variou, e vai dar a variação em termos da taxa nominal. Pode ser assim, aqui assim, dessa forma que eu escrevi aqui em cima, é mais fácil de compreender, né? A variação na taxa real vai ser a variação da inflação em reais menos a variação da inflação em dólar. Tá? IPCA e CPI. Então, era isso que eu tinha para passar hoje. Na próxima aula eu vou falar
pouco mais, vou apresentar um modelo para a gente conseguir verificar, quando a gente, um modelo simples, a introdução, nosso primeiro modelo, na verdade, não é um modelo do mundo real, mas é um modelo simples para a gente conseguir já começar a entender como as variáveis macroeconômicas modificam umas às outras. Né? Lá na frente a gente vai ver modelos mais complexos, mas vamos adotar um modelo simples que já vai dar para se ter uma boa noção do funcionamento da economia. E também vou falar da taxa de câmbio real efetiva, que é uma taxa de câmbio que vai levar em consideração aí vários parceiros comerciais, tá? Eu vou falar também na próxima aula. Então, por hoje é só. Obrigado pela audiência. Peço que dê o like, se inscreva no canal. Se tiver dúvida sobre o assunto, pode perguntar nos comentários. Vou colocar esse material lá no canal do Telegram. E é isso. Muito obrigado.